pessoal, ó, a gente vai tentar fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês o que a gente tentou explicar para vocês na aula hoje pela manhã, tá certo? Então, ó, estamos vendo a ideia das dilatações, a ideia da dilatação térmica, tá certo? Nós já passamos pela linear, antes do bimestre, superficial e agora volumétrica, certo? Na volumétrica nós vamos ver a ideia dos líquidos e dos gases, tá bom? Ó, na dilatação térmica, vamos tentar interpretar hoje como é que acontece essa ideia da dilatação volumétrica. Ó, se for um sólido, pessoal, por que eu vou chamar isso aqui de volume e não mais de superfície? Porque eu não estou mais trabalhando em área, né, pessoal? Área tem duas dimensões, agora isso aqui não, agora isso aqui já é três, né? Três dimensões. Então toda vez que eu tenho três dimensões, então você passa a ter volume e não mais área. Área é apenas duas, né? Então, ó, se você aquecer, o princípio é esse. Silêncio. Ó, o princípio é esse. Se você aquecer, pessoal, se você aquecer um sólido como esse aqui, a variação de temperatura que ele vai sofrer vai fazer com que ele aumente de tamanho, né? Ou seja, ele aumente o volume dele, né? Em três dimensões, ó, aqui, né? Comprimento, largura e altura, certo? A dilatação volumétrica, pessoal, ela igualmente a dilatação superficial, ela acontece por quê? Porque acontece a variação em temperatura, porque ele tem um tamanho inicial e a composição do material, né? Que essa composição do material aí vai dar a ideia do coeficiente. E olha, pessoal, aqui como a fórmula é a mesma coisa, ó. Mesma coisa da dilatação superficial, né? Ó, delta V, que agora é volume, né? Aí V0 é volume inicial, o volume do início lá que está ocupando o sólido ou o líquido, o coeficiente de dilatação volumétrica e a variação em temperatura. Ó, veja que aqui ele está dizendo que ele é 3 vezes o alfa, né? Esse 3 vezes o alfa, pessoal, ele quer dizer que ele é maior que o coeficiente linear em 3 unidades de medida, certo? Tipo assim, se eu dissesse, ó, o coeficiente linear dessa peça é 10, qual seria o superficial? 20, né? Porque é 2 vezes. E qual seria o volumétrico? O volumétrico ia ser 30, entendeu? Ó, se o alfa fosse 10, o beta ia ser 20 e o gama ia ser 30, beleza? Ó, veja que a fórmula é a mesma, né? Mesmo jeito, volume inicial, o coeficiente, a variação de temperatura. Pessoal, no slide passado, nesse aqui, ó, você viu o sólido, né? Mas só que a dilatação, na dilatação volumétrica, nós trabalhamos muito a ideia da dilatação dos líquidos. Por que a gente trabalha a ideia da dilatação dos líquidos? Pessoal, isso aqui é costumeiro aparecer demais no seu dia a dia da sua casa, né? Quando você coloca no fogão uma panela com água para fazer arroz, feijão, macarrão, qualquer coisa que você imaginar, a água, quando ela começa a aquecer, ela começa a borbulhar, né? E se o recipiente estiver muito cheio, é capaz de transbordar, né? Como mostra aqui, ó, né? Capaz dela transbordar. Isso acontece por quê, pessoal? Isso acontece porque o conjunto, pessoal, panela e líquido, o líquido sempre vai sofrer maior dilatação. O líquido sempre sofre maior dilatação que o sólido, ou seja, que a panela. Ah, então só o líquido que dilata. Não. A panela também sofre dilatação, só que em menor escala, em menor volume, né? Enquanto que o líquido ele vai se expandir muito, né? Ou seja, ele vai sofrer uma maior dilatação devido a seu coeficiente ser bem baixo, né? Ser bem pequeno, tá certo? E o coeficiente de dilatação do metal vai ser bem maior, tá certo? Então, essa é a diferença.
E aqui, pessoal, nós vamos tentar interpretar o que é que significa uma palavra que é muito utilizada quando você está trabalhando com dilatação volumétrica, que é dilatação aparente. O que seria isso, essa dilatação aparente? Dilatação aparente, pessoal, é um nome muito fácil de você memorizar, porque o próprio nome já lembra, né? Aparente, que está aparecendo, né? Que está aparecendo, né? Então significa dizer o que, ó? Que se você coloca uma panela dessa daqui com água para aquecer, o que é que ela vai acontecer? Quando ela começa a Oh, pessoal, tivemos alguns problemas técnicos aqui. O Enzo estava conversando muito, mas vamos lá. Ó, o que é que significa dilatação aparente, pessoal? É o que aparece, né? Ou seja, o que aparece como assim? O que transborda. Geralmente, pessoal, como eu já estava dizendo, quando esse conjunto aqui, líquido e panela, sofre dilatação, variação de temperatura, esse recipiente, no caso aqui, se você imaginasse isso aqui como uma panela, ele ia aumentar de tamanho também, só que não tão quanto o líquido, né? Por isso que faz ocorrer esse líquido aqui, se ele tiver cheio, transbordar, entendeu? Então, o que é que vai ser a dilatação aparente? A dilatação aparente, pessoal, é sempre a dilatação que o líquido sofre menos a do recipiente. Nós vamos já ver isso aqui no exercício. É bem simplesinho, pessoal, isso aqui. Ó, você pega sempre, ó, qual foi a quantidade de água que transbordou nesse recipiente? É sempre o líquido, a quantidade de variação de dilatação do líquido e a dilatação do recipiente, tá certo? Então, dos gases aqui a gente não vai mexer porque vai ficar para semana que vem, como eu já falei, tá certo? Então nós vamos para o exercício. Se lembre que os exercícios eu vou querer, né? Eu vou querer os exercícios, a imagem dos exercícios. Ó, deixa eu ver se é esse aqui, pessoal. Pronto, esse aqui, ó. O que é que tem, pessoal, lá no livro de vocês, na página 63? Tinha assim, ó, página, né, 63. É a página 63. Página 63. Desculpa. Página 63. Eram as questões de número 8, 9 e 10 que eu vou querer, tá certo? Eu vou responder a 8 e a 9 com vocês, e a 10 vocês vão tentar responder só, tá certo? Então, o que é que dizia a questão número 8? O que é que vocês precisavam fazer para vocês responder ela? Era assim, ó, uma panela de cobre tem volume de 1000 centímetros cúbicos. O que é esse volume aí, pessoal? Esse volume aí que ele está dizendo é o volume inicial, V0, né? Volume inicial, ó, 1000 centímetros cúbicos. Que isso aqui, pessoal, falei hoje de manhã para vocês, né? Que é a mesma coisa de ml. 1000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que você está dizendo que você tem 1000 ml, né? Então isso era o volume inicial. Ele diz, ó, está totalmente cheia de água, quer dizer, essa panela está totalmente cheia de água, e após um aquecimento de 80 graus Celsius, ou seja, ela sofreu, pessoal, uma variação de temperatura, ó. Eu vou botar aqui T maiúsculo, esse T é temperatura, tá certo? Ela sofreu uma temperatura, variação de temperatura de quanto? Ó? De 80 graus, né? 80 graus Celsius. 80 graus Celsius. O que é que ele diz? Ele pergunta, pessoal, bem aqui embaixo ele diz assim, dados, ó, o coeficiente
de dilatação volumétrica da água é 1,3 e o coeficiente de dilatação do alumínio, do cobre, né, 5,1. Na letra A dessa questão ele pede, ó, na letra A ele pede para a gente calcular a variação de volume tanto da panela como da água, tá certo? Então o que é que eu faço para me calcular? Ó? É só você pegar isso aqui, ó, o volume inicial vezes o coeficiente vezes a temperatura. É um cálculo bem simples, ó. O V0, pessoal, é 1000. 1000 vezes o coeficiente. Estamos calculando primeiro da água, né? O coeficiente da água é 1,3 vezes 10 a menos 4, né? Deixa esse 10 a menos 5 aí pro final. Vamos colocar o 10 a menos 5 no final, né? Vezes a temperatura que é 80, ó. Toda dilatação, pessoal, só se multiplica essas três coisas, ó. O volume inicial, o coeficiente e a variação de temperatura. Só eles três, ó. Se você pegasse aqui, pessoal, você fizesse aqui esse simples cálculo, ó. Fazer um negócio aqui para vocês verem, para a gente ser um pouquinho mais rápido. Ó, se você pegar, pessoal, multiplicar 1000 vezes 1,3 vezes 80, você tem, ó, 104.000, certo? Ó, você tem 104.000. Só que esse valor aqui é o valor desse produto aqui, né? 1000 vezes 1,3 vezes 80, tá certo? Só que ele, se lembre que esse 1,3 aqui, era vezes 10 a menos 5, né? Menos 5 não, menos 4, que é o coeficiente. Então agora eu vou voltar às 4 unidades do 10, né? Que é o expoente aí que era elevado. Se eu voltar 4 unidades aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4. São essas 4 unidades aí, né? Que eu pintei de verde, ó. Então quer dizer, significa o quê? Que a vírgula vai ficar na frente do 4, né? Então qual seria esse resultado? Esse resultado aqui agora seria isso aqui, ó, 10,4, tá certo? 10,4. Isso aí foi o que? Centímetros cúbicos, né? Isso aí foi a dilatação sofrida. Isso aqui foi a dilatação sofrida pela água. Dilatação que a água sofreu. Como a gente acabou de dizer que centímetro cúbico corresponde à mesma coisa que ml em quantidade, então seria 10 ml, perdão, de água que teria sido transbordada aí, né? E agora o do cobre, né? O do cobre, pessoal, para mim saber, ó, vamos botar aqui igual. Quem é o volume inicial? Mesma coisa, né? Que tanto a panela como o cobre tinha a mesma dilatação. Qual é o coeficiente de dilatação do cobre? 5,1 vezes 10 a menos 5. Aí no livro diz, viu? 5,1 vezes 10 a menos 5. No final a gente usa esse menos 5 aí. Vezes quem? Vezes 80. Veja, ó, que para me calcular a dilatação, vamos botar aqui depois da água. Vamos botar aqui cobre. Vamos botar bem aqui, ó, cobre. Tá bom? Dilatação do cobre. Veja, ó, que a única coisa que mudou, pessoal, foi isso aqui, ó. Eu vou colocar de vermelho aqui para vocês verem. A única coisa que mudou foi isso aí, que é o coeficiente, né? Que o coeficiente da água é diferente do coeficiente do cobre, tá certo? Então, ó, pra gente fazer o cálculo disso daí, jogar a calculadora aqui para vocês acompanharem, ó, ia ser 1000 vezes 5,1. 5,1 vezes
80. Isso ia me dar, pessoal, 408 mil, entenderam? Isso ia me dar como resposta, ó, 408 mil. Só que lembrando, esse 5,1 bem aqui era vezes 10 a menos 5, quer dizer, o coeficiente da base 10 era menos 5. Então o que é que você tinha que fazer? Você vai voltar 5 unidades, ó. Você vai pegar aqui, ó, vai voltar 1, 2, 3, 4, 5. Vamos botar aqui de verde, onde eu estou voltando, né? Significa dizer que a vírgula vai ficar na frente desse zero aí, né? Então a resposta seria, ó, voltando à base 10, né? 4,08, tranquilo? Então, ó, essa daqui, pessoal, ó, essa imagem bem aqui, vou ver aqui se eu consigo destacar para vocês, ó. Isso aqui é a dilatação sofrida da água, tá certo? E isso daqui é a dilatação sofrida da panela. É porque eu estou explicando e o cálculo fica demorado pela explicação, mas isso aí você faz rapidinho, pessoal. Então, como é que eu ia fazer agora, pessoal, para me descobrir qual seria a dilatação aparente disso aqui? Pessoal, a dilatação aparente, ou aqui apareceu, né? Se lembre assim, ó, a dilatação aparente, vou mudar ela aqui para o preto. A dilatação aparente, pessoal, é só você fazer o seguinte cálculo, ó. É só você subtrair, nós vamos, ó, subtrair quem? A dilatação da água menos a dilatação do cobre. Então você vai fazer só isso aqui, ó. Você vai pegar a dilatação da água menos a dilatação de quem? Do cobre. Por que que eu vou pegar a dilatação da água menos a dilatação do cobre? Simplesmente porque a água dilatou mais. A água dilatou 10 e o cobre dilatou 4,8, ou seja, a água transbordou e caiu. O que eu quero saber é isso aí, quanto foi que transbordou desse recipiente. Então você ia pegar 10,4, que é esse valor aqui, menos o valor de 4,08, que isso aí ia ser igual, pessoal. Isso daqui ia ser igual, isso daí ia ser igual, ó. Veja só, 10,04 menos 4,08. Isso te dá um valor, ó, de 6,32, tá certo? Isso te dá um valor de 6,32. O que é que significa isso aqui, pessoal? Que a gente vai deixar aqui em destaque. Vai deixar aqui em destaque, deixa eu ver. Vou colocar aqui um destaquezinho nele aqui, né? Em que, opa, pessoal, fugiu aqui da linha de gravação. Vou consertar aqui. Pronto. Ó, porque o que que seria na verdade aí esse 6,32, né? Vamos destacar ele aqui, ó. Esse 6,32 aí, pessoal, seria a quantidade de líquido que transbordou, tá certo? Ou seja, 6 ml de água ia cair desse recipiente. Aí isso daqui, pessoal, isso daqui, ó, já seria a letra B, tá certo? Isso aqui já é a letra B. Então tá aqui a letra A, ó, como resolução dessa questão. Isso aqui é a letra A, ó, letra A. E aqui a letra B, tá certo? Letra A e a resposta da letra B, da questão de número 60 e 63, tá certo? Não, da página 63, questão número 8, tá certo? Então essa daí era o primeiro exercício que vocês teriam, que nós respondemos na verdade hoje na aula, né? Tá certo? Agora vamos para a questão número 9. Vamos lá para a questão número 9. Pessoal, na questão número 9, eu vou lendo e vou escrevendo aqui para vocês, tá certo? Na questão número 9, eu vou lendo e vou escrevendo aqui para vocês o que é que ela pede. Ela tem algumas coisas, pessoal, diferentes
da questão número... Tem algumas coisas diferentes aqui da questão número 8, tá certo? O que é que ela dizia a princípio? Vamos coletar os dados da questão aqui. Toda vez que você for responder coisas assim, pessoal, colete logo os dados, tá certo? Ó, era assim, ó. Um recipiente de alumínio de 1 litro, quer dizer, qual era o volume inicial? V0, né? V0, o volume inicial aí ia ser o que? Desenhar isso aqui de preto, tá certo? O volume inicial aí ia ser V0, ia ser 1 litro. V0 aqui ia ser 1 litro, tá bom? Depois depois aqui da questão ele dizia o que? Coeficiente, o volume inicial era 1 litro, né? Está completamente cheio de água a 30 graus Celsius. Então temperatura inicial é 30 graus Celsius, né? Temperatura final, pessoal, vamos logo olhar aqui se ele dá a temperatura final dela, né? Temperatura final. Na temperatura final, ele vai dizer aí que era quanto? Ó, a temperatura final é 230, quer dizer, ele passou de 30 a 230 graus. Isso daqui, pessoal, já dá uma variação de temperatura. Acho que você se lembra, né? Que a variação de temperatura é sempre a final menos a inicial. Então é 230 menos 30, você vai usar o que? 200, né? Certo? É um menos o outro, então a temperatura delta T, né? Na verdade aqui, ó, é delta T. Delta T aqui, ó, a temperatura, variação de temperatura vai ser do 200, ok? Nós vamos usar 200. O que é que ele diz mais? Sabendo-se que é o coeficiente de dilatação linear, olha só, ele está dando linear, preste atenção, ele está dando linear, deixa até de vermelho. O coeficiente de dilatação linear que ele está dando aqui, ó, é de 23 vezes 10 elevado a menos 6, tá certo? Isso é o coeficiente de dilatação linear, tá certo? Deixa até um espaçozinho aí. E o coeficiente de dilatação da água é 1,3. Da água a gente já tinha, né? Escrever aqui. O da água a gente já tinha trabalhado com ele na outra questão, né? Coeficiente de dilatação da água é 1,3 vezes 10 elevado a menos... Esse número que está ficando negativo é elevado, viu, pessoal? Depois eu vou aprender aí como é que a gente faz esse expoente aí. Menos 4, tá certo? Ó, o da água, pessoal, nessa questão, ele diz que é o volumétrico. Mas aqui do alumínio, ele dá o linear. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar, ó, 3 vezes esse valor, 23. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes maior que o linear, porque é em 3 dimensões, tá certo? Então ia ficar 3 vezes 3, que é 9, né? E 3 vezes 2, 6. Então ia ficar 69, tá certo? Vezes 10 elevado a menos 6. Então você não ia trabalhar em hipótese nenhuma, tá certo? Você não ia trabalhar em hipótese nenhuma com esse coeficiente 23. Você vai trabalhar com 69, que é o coeficiente de dilatação volumétrico, tá certo? Então aqui eu acho que eu já tenho, né, pessoal, todos os dados da questão. A questão me deu esses dados: volume inicial 1 litro, variação de temperatura 200, o coeficiente 23, aí eu multipliquei por 3 porque era o linear, passei por volumétrico, e o da água já era o volumétrico. Então são esses dados que eu tenho da questão.
E na letra A, pessoal, na letra A primeira pergunta que ele faz, na letra A primeira pergunta que ele faz é a seguinte: o coeficiente de dilatação volumétrica do alumínio. A gente já respondeu, né, pessoal? Tá bem aqui, ó. Tá bem aqui. É só você pegar e multiplicar por 3, né? É esse aqui, ó. A gente já fez aqui quando estava trabalhando no começo da questão. Então, isso aqui é a resposta da letra A. Então, isso aí já seria a resposta da letra A. Ok? Letra B. Letra B. Qual seria a pergunta da letra B? A variação de volume do recipiente após ser retirado do forno. Ó, variação de volume do recipiente. Variação de volume do recipiente. Muito bem. Quem é o recipiente, pessoal? O alumínio ou é a água? É claro que é quem? O alumínio, né? Então, nós vamos pegar, ó. Quem seria o volume inicial do alumínio? Ele está dizendo que é 1 litro, né? O volume do alumínio é 1 litro. É a mesma coisa do recipiente. Então, vai ser 1 vezes, que é o volume inicial. O coeficiente dele, ó. Quem é o coeficiente? A gente colocou lá em cima, ó, 69 vezes 10 a menos 6. Do mesmo jeito, deixa o 10 para o final. E a variação de temperatura, pessoal, foi 200. Olha que cálculo simples, ó. Você vai multiplicar aí 1 vezes 69 vezes 200. Você tinha que multiplicar aí apenas, pessoal, 69 vezes quem? 200. 69 vezes 200, pessoal, ia ser 13.800, tá certo? 13.800. Agora, nós vamos para a famosa vírgula, né? Não é menos 6, né? Então, eu tenho que voltar 6 unidades, ó. Veja que aqui, ó, tem... Veja que aqui, ó, o que é que nós temos aqui, ó? Tem 1, né? Se eu consigo colocar ele aqui dentro. O que é que ele tem aqui, pessoal? Ele tem 5 unidades, né? Ó, 5 unidades. Ele tem o número 1, o 3, o 8, o 0 e o outro 0. São 5 unidades, né, pessoal? Só a gente até pintar eles aqui de vermelho, ó. Você vai ver que são... É porque eu tirei da marcação, não estou conseguindo marcar. Mas são 5. Deixa eu apagar ele aqui para vocês verem, ó. São 5 unidades, ó. Eu vou apagar ele aqui e reescrever esses 13.800. Vou escrever ele novamente e vocês vão ver, ó. 13.800. Se você prestar atenção, tem 1, 2, 3, 4, 5. Falta quantos, pessoal? Falta mais um, né? Falta mais um. Então, quer dizer, ó, que na frente desse 3 aqui tem que ter um 0, ó. 0, 13. Que aí agora esse 0 aqui faz o 6, né? Faz a 6ª unidade que ele teria que voltar. Então, na frente disso aqui vai ter o quê? Vírgula é 0, tá certo? Então, isso aqui é o coeficiente de... o coeficiente não, é a dilatação sofrida por quem? Pelo o alumínio, né? No caso aí, você vai botar o recipiente, tá certo? Foi a dilatação sofrida pelo recipiente. No caso aí, já seria a letra B, né? A resposta da letra B, tá certo? Vamos para a letra C. Isso aí já é a resposta da letra B. Na letra C. A letra C, pessoal, ele pede a variação de volume da água. Pronto, a variação de volume da água, pessoal, a mesma coisa, ó. Volume inicial, que é 1 litro, vezes quem é o coeficiente de dilatação da água. Agora é diferente, né, pessoal? É aqui, ó, 1,3. 1,3, só que esse 1,3 ele é vezes 10 elevado a menos 4, né? Tá certo? E a variação em temperatura é 200. Veja do mesmo jeito da outra questão, pessoal. A única coisa que eu estou mudando aqui é o coeficiente, né? É a única coisa que eu estou mudando aqui, pessoal.
A única coisa na letra A, ó, que a gente está mudando para a letra C, os coeficientes. O resto, ó, da questão permanece a mesma coisa, porque o coeficiente dos materiais são diferentes, tranquilo? Então, se você fizesse esse produto aqui bem simples, ó, e você multiplicasse, se você fazer aqui o produto de 200 vezes 1,3, 260, né? Então nós vamos escrever aqui 260, tá certo? 260, pessoal, isso aqui seria a dilatação da água, né, do líquido. Como é 10 a menos 4, ó, como é 10 a menos 4, eu vou ter que voltar 4 unidades, né, ó. 260, pessoal, só tem 3, então falta mais um, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então a vírgula vai ficar aqui, ó. Tá certo? Então a resposta seria isso aqui, ó. Coeficiente de dilatação da água. Dilatação não, pessoal, perdão. Coeficiente de, vou botar aqui de amarelo. A quantidade de água que dilatou 0,026 e do alumínio dilatou 0,013. Então isso aí seria, opa, ficou errado. Isso aí seria a dilatação dos dois, né? Do alumínio, que é o recipiente, e aqui nesse segundo aqui a dilatação sofrida, ó, pela água, beleza? Dilataçãozinha sofrida pela água, tá certo? Dilatação aí que a água sofreu. Na letra D da questão 9, o que é que ele pedia? Estamos chegando no final, pessoal. Letra D. Letra D, o que é que ele pedia? A quantidade de água que transborda do recipiente. Pronto, ele quer a dilatação aparente. Então é sempre o do líquido menos o do recipiente. Por que que é sempre o do líquido? Porque o líquido é o que dilata mais, né? 0,026 menos 0,013. Então era só você subtrair. Sempre você vai subtrair o do líquido menos o do recipiente. Ó. Se você subtrair 0,026 menos 0,013, nós vamos ter 0,013, né, pessoal? 0,013. Como isso aqui é litro, pessoal, não sei se vocês são bons de unidade de medidas. Isso aqui está em litro, né? Isso aí está em litro, não é verdade? Então, se isso aí está em litro, pessoal, de litro para ml, multiplicaria por 1000, né? Se eu quisesse transformar isso aqui em ml, eu ia multiplicar isso aqui por 1000. Ou seja, eu ia andar 3 unidades aqui para frente. Ou seja, isso aqui, a vírgula está aqui, ó. Ela ia fazer isso, ó. 1, 2, 3. Ela ia para frente do 3. Então, isso aqui seria equivalente a 13 ml. Tá certo? Sempre é pouquinho, né, pessoal, de dilatação. Não é muito, não. Então, isso daqui, ó. Vou colocar de amarelo aqui em destaque, seria a resposta da letra, isso aqui, ó, seria a resposta da letra D, ou 0,13 litros, ou se você assim preferir, 0,13 ml, tá certo? Isso aí, como eu já falei novamente, seria a resposta da letra D. Tem a letra E. A letra E diz assim: o coeficiente de dilatação aparente da água na situação proposta. E, pessoal, era uma questão um pouquinho complicada de você interpretar. Coeficiente de dilatação aparente. Pessoal, o que é que significa isso, esse coeficiente de dilatação aparente? Esse coeficiente de dilatação aparente, pessoal, significa que eu tenho que me lembrar aqui, pessoal, dos 3 estados físicos da matéria, tá certo? Você tem, ó, o estado sólido, você tem o estado líquido, né? E você tem o estado líquido, né? E tem o estado gasoso. Pessoal, a água no estado sólido, ou seja, gelo, ela tem um coeficiente.
No estado líquido, ela vai ter outro. E no estado gasoso, ela tem outro. Tá certo? Então, isso aqui eu chamo, ó, quando ela passa, a gente sabe muito bem, quando ela passa de um ponto desse para o outro, é porque ela está atingindo o seu ponto de fusão, né? Quando ela passa do estado líquido, do sólido para o líquido, que é o que a gente chamava lá atrás de... a gente chamava de... Deixa eu só relembrar, pessoal. A gente chamava isso aqui de calor latente. Se lembram? Calor latente. E quando ela vem do líquido para o gasoso é outra coisa, né? Ela está atingindo o ponto de ebulição. Então, ponto de fusão, aqui ó, ponto de fusão, bem aqui, ponto de fusão, PF, ponto de fusão, e aqui o P é ponto de ebulição, ok? Então, quando ele pergunta claramente aqui na letra E, ele diz assim, ó, qual é o coeficiente de dilatação aparente da água nessa situação? Ele quer saber, pessoal, como a água transbordou, a água provavelmente quase entrou aí em estado de evaporação, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai pegar essa mesma fórmula, aqui, só que você tem, pessoal, que agora o ΔV, ó, o ΔV é quem? É a dilatação da água, foi quem? 0,013, né? Então, 0,013. Isso é a dilatação que a água sofreu, ok? ΔV aqui você pode ter como dilatação final e V0 inicial, tá certo? Qual era o volume inicial da água? Era 1, né? Vezes, eu vou colocar o Y aqui, pessoal, que é o gama. É ele que ele está perguntando agora. Ele está querendo saber esse coeficiente, tá certo? Até dar um espaço aqui entre ele, ó. E a variação de temperatura foi 200, tá certo? Veja como é que ia ficar esse cálculo. Você ia ficar com o cálculo assim, ó, 0,013. Perdão, pessoal, deixa eu voltar aqui. Deu um erro aqui. Deixa eu refazer aqui o cálculo. Não sei se eu consigo refazer, pessoal. A gente não conseguir refazer aqui, a gente escreve rapidinho, né? 0,013, né? Era quem? Era o coeficiente de dilatação sofrido, né? O inicial era 1 vezes o gama, né? Que é o coeficiente que ele quer. E vezes a variação de temperatura, tá bom? O que é que nós íamos pegar? Nós íamos pegar aqui, pessoal, tá sumindo. Só um instante aqui. Eu acho que é porque tá muito embaixo aqui. Acho que é porque tá muito embaixo. Vamos levar ele lá mais para cima, né? Que aí eu acredito que a gente consiga fazer ela aqui, que tava muito embaixo, ó. É que nós íamos ter. Deixa eu escrever de novo, foi mal. Demora um pouquinho, mas é assim mesmo, pessoal. As coisas são demoradas mesmo. 1 vezes o gama vezes 200. Pronto, tá certo? Nós íamos escrever aqui pronto, ó. Reescrevi aqui pra gente. Nós vamos ter que multiplicar primeiro, ó, pessoal, repete 0, aqui tem 2 vírgulas, não existe número com 2 vírgulas, né, pessoal? 0,013 igual, se eu multiplicar y vezes 200, ia ser 200y, né, pessoal? 200y. O que é que eu faço para me finalizar essa conta, ó? Y ia ser igual. Você vai dividir, ó, 0,013 por 200, né? Isso seria a conclusão do nosso raciocínio aqui. 0,013 dividido por 200, que ia dar 0,000. Olha o tanto de zero que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Antes de chegar, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 zeros. Confere, ó, antes de chegar no 65, ó. 1,
2, 3, 4, desculpa, tem 4, né? 4 zeros antes de chegar no 65. Aí você diz, mas o número pequeno é porque realmente isso aqui é um coeficiente de dilatação, né? E esse coeficiente de dilatação aí já está no estado gasoso, né? Para você transformar ele, pessoal, seria isso aqui, ó. 6, a vírgula tinha que ficar no meio do 5. 6,5 é esse conteúdo aqui, se chama notação científica, né? Quantas unidades eu estou levando a vírgula para frente? 1, 2, 3, 4, 5. Então ia ser 6,5 vezes 10 elevado a menos 5. Tá certo? Então entenda, bora fazer uma jogada bem aqui. Entenda que isso aqui é o coeficiente, né? É o coeficiente aí da base 10. Veja o coeficiente aqui, ó. Veja o coeficiente da água aqui no estado gasoso. Veja o coeficientezinho aqui da água no estado gasoso. Olha só. Vou colocar aqui destaque de azul, tá certo? Isso no estado gasoso. E qual era o coeficiente da água no estado líquido, ó? Tá certo? 0,0... Não. Desculpa, pessoal. 1, vamos subir. Aqui, ó. 1,3, né? Ó. Esse aqui, ó. Esse é o coeficiente da água do estado líquido. E esse aqui é no estado gasoso. Aí você diz, esse é maior. Não. Negativo. Olha, o coeficiente aqui é menos 5. Aqui é menos 4. Esse é maior, menos 5 é um número negativo maior que é menos 4. Então quer dizer que no estado gasoso ela ainda vai ter o coeficiente menor ainda, tá certo? Beleza? E aqui é no estado líquido. Se você lembrar, no estado sólido lá a água é praticamente quase que 1, né? Quase chegando a 1. Pessoal, isso aí eram as questões que eu queria que vocês resolvessem. Então vocês têm claramente aqui, pessoal, letra A, letra B, letra C, letra D e a letra E. Isso da página 63, né? Página 63, questão 8 e 9. Vai ficar para vocês responderem a questão de número 10, tá ok? Tá certo? Então vocês não precisam copiar o enunciado das questões. Vocês apenas coloquem as respostas. Vocês vão ter que responder apenas a 10 e postar a imagem da atividade lá no Edmodo. Eu já vou colocar lá o local correto de vocês postarem. Tá bom, pessoal? Pois tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima semana.